Oi, Oi, tudo bem? tudo, boa noite. Boa noite. Enquanto você entra, eu fico assim, ó, fazendo de espelho, ajeitando os Hum. cabelos aqui. Ai, ai, O Instagram me atrasou um pouquinho hoje. Tudo bem com você? tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Peraí, que eu tô... Deixa eu Boa só me noite, atrair, né? pessoal, tá entrando aí. Hoje o Oi? tema é bem legal. Eu tô dando boa noite ao Bem, pessoal que tá entrando, legal. hoje o tema é É, bem bom. legal. Hoje o tema é gostoso, interessante. Uhum, Vamos começar? Já deu nosso horário. uhum. Peraí. Ah, tá aqui. Vamos lá. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Convido a quem quiser fechar os seus olhos, respirando lento e profundamente, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, nos envolvendo mais uma vez nessa noite tão querida, tão abençoada, esta live, onde podemos estudar, refletir e buscar nos ensinamentos do nosso Mestre querido, tudo que nos envolva, tudo que mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e nos coloque no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. É com muita alegria, com um sentimento de gratidão, que iniciamos mais uma vez, nesta noite, essa live tão abençoada. Que mais uma vez, todos que aqui estão e que posteriormente irão assistir essa live, sintam as boas energias da espiritualidade que nos envolve e, acima de tudo, sinta a presença, o amparo e a luz do nosso Mestre Jesus, que sempre está conosco, nos orientando, nos abençoando e norteando os nossos caminhos com seus ensinamentos contidos dentro do Evangelho. Que Jesus, nosso Mestre querido, e a espiritualidade amiga nos envolva, nos proteja e nos ilumine sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Manda bala, minha querida. A live é Boa noite a sua. todos. A live é nossa. Ai, meu Deus. Quem escuta depois fica, né, puxando minha orelha. Então, hoje é a nossa 65ª live. O tema, a gente deu o título do Perigo da Riqueza. Vai tratar de uma passagem que está nos três evangelhos sinóticos, está em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 31, Mateus 19, 16, 30 e Lucas 18, 18, 30. Como sempre, assim, eu vou fazer uma leitura da passagem para a gente contextualizar, porque, na verdade, assim, o objetivo da live é a gente estar lendo realmente, assim, o evangelho, a gente está se familiarizando com ele, não é um estudo, assim, aprofundado, mas eu gosto de estar lendo as passagens exatamente para estar tirando, né? Às vezes a gente fica com medo, eu não vou entender, é difícil, mas a gente vai estudando, assim, devagarinho, e vai rompendo essa inércia que a gente tem. Eu vejo assim, sabe, Rê? Tipo, não, é meio complicado, então não vou ler. Fica lendo só trechinhos, assim, às vezes baseado em interpretações de terceiros, né? Então, o objetivo é a gente ir na fonte, né? E aí, a minha fonte de estudo foi a tradução da Bíblia de Jerusalém, e o Novo Testamento interpretado versículo a versículo, volume 2, porque eu me baseei, dos três evangelhos sinóticos aqui, eu me baseei no de Marcos. Então, hoje a gente vai ler o de Marcos, tá bom? E aí, eu não fui no Tá. Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu imaginei que talvez você fosse. E também tem um trechinho da Joana, que se der tempo a gente aborda, mas não sei se vai dar tempo. Tá. Qualquer passagem de Marcos, para eu achar aqui. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31, Tá. tá Bom, bom? eu fiz. Peraí, 17 a 31. Isso. Eu fui um pouquinho diferente. Peguei o Evangelho, capítulo 15, Servir a Deus e a Mamon, os itens dele.
o Novo Testamento do Haroldo e foi um pouquinho diferente hoje. Eu peguei duas histórias que eu achei muito interessante. Uma que está dentro do Paulo Estevão, que quando eu comecei a estudar, eu lembrei dessa história, eu lembrei que eu tinha grifado essa história, porque eu achei muito interessante. Então, quando eu for abrir a minha parte de reflexão, eu quero tentar ler. Eu não vou, é grande, mas eu vou tentar sintetizar algumas partes que são importantes. E dentro do Céu e o Inferno, tem uma passagem que é do espírito da Condessa Paula, na verdade, dentro do item de espíritos felizes. E ela fala também, alguns trechos é grande também, mas alguns trechos que são bem interessantes, que dá uma reflexão bem legal. Então, foram esses os meus biografias, bibliografias. Vai ser uma live bem enriquecedora. Então, eu vou ler rapidinho, para a gente não enrolar muito. Para a gente, assim, eu, né, não enrolar muito. Então, nós estamos na Bíblia de Jerusalém, Marcos 10, 17 a 31. Aí tem o subtítulo da primeira parte, chama O Homem Rico, que é aquela parte que o jovem rico vai e pergunta para Jesus, né? Então começa. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, quer dizer, diante de Jesus, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos. Não mates. Aí é Jesus respondendo para ele: Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou, ele, o jovem rico: Mestre, tudo isso eu já tenho guardado desde minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: É tão lindo o evangelista falar, Jesus o amou. É como se uma pessoa estivesse falando assim, perguntando uma pergunta óbvia. E Jesus, no seu amor, no seu amor mesmo, na sua amorosidade ali, ele vai dar a resposta, mas eu achei muito lindo. Fitando, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta, quer dizer, já que ele guarda todos os mandamentos da lei, uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, o jovem rico, ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Aí, continuando, depois eu vou comentar. Aí tem o subtítulo, O Perigo das Riquezas, que foi o que deu o tema da live. Então, Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos, quer dizer, o jovem rico já tinha saído pesaroso, triste, porque ele não ia conseguir abrir mão da sua riqueza. Então, ele vai embora. Aí sobra Jesus com seus discípulos. Então, Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e disseram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-se, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, essa passagem, ela vem falar, assim, de alguns aspectos, não só o aspecto da riqueza em si, mas alguns aspectos. O primeiro que eu queria abordar é esse bem famoso, né? Chega esse jovem rico que depois na análise do Champlin, ele vem falar assim, que muito provavelmente ele era algum líder ali da sinagoga, ele tinha conhecimento das leis, ele cumpria realmente as leis, e eles imaginaram, entenderam que ele era jovem, porque, se não me engano, no Evangelho de Lucas, não, é nesse mesmo de Marcos,
ajoelhou-se. Então ele chega para Jesus e ajoelha-se. Então o Champlin fala assim: isso é tipo de um arroubo da juventude, né? Aquela coisa assim que não se contém, se ajoelha ali perante Jesus e pergunta, né? Como ele faz para herdar o reino de Deus? Porque estava na terra, estava cumprindo ali os mandamentos de Moisés, mas algo nele ainda dizia que não era o suficiente. Porque se ele tivesse na sua consciência pleno que a observância da lei fosse o suficiente ali, daquela lei, naquele formato que ele estava entendendo, fosse o suficiente para ele herdar o reino dos céus, ele não teria essa inquietude no seu íntimo. Então, se ele chegou a perguntar diretamente a Jesus isso, como herdar o reino dos céus, sendo que ele cumpria, ele era cumpridor das leis, a sua consciência, o seu íntimo ainda não estava acomodado, ainda não estava assim como o dever cumprido. E ele estava buscando isso aí, porque o espírito, ele nasceu para a luz. A gente automaticamente a gente busca a luz. A gente busca sair da, da treva interior ali, né? A questão é que muitas vezes o nosso ego nos aprisiona, né? O nosso orgulho nos aprisiona, nos envaidece, né? Nos coloca num patamar muito acima do que a gente realmente é. E a gente, às vezes, perde um tempo, assim, mas assim que o espírito dá uma despertadinha, que a vida traz uma situação que vai mostrar assim, nossa, realmente não é bem assim, a vida não é bem assim. Aí ele automaticamente ele busca o crescimento, né? Por mais que alguns fiquem aí milênios, né? Séculos renitentes na teimosia do mal, né? Que na verdade o mal não existe, a ausência do bem, a ausência do amor. Em algum momento ele vai se voltar para a luz. E aí esse jovem rico, eu entendi assim, que ele tinha essa inquietude íntima. E aí ele primeiro chama Jesus de bom. E Jesus, né, responde: por que me chamas de bom? Bom somente Deus, né? E aí o Champlin ele vem falar assim, eu achei muito interessante que depois tem outra passagem que aí Jesus fala assim, mestre, eu sou, né? Porque ele fala bom mestre. Nessa passagem Jesus só questiona o bom, mas tem uma outra que ele fala mestre, eu sou. Agora bom somente Deus. Aí o Champlin ele vem falar assim, quando pensares acerca da bondade e da vida eterna, deverás colocar Deus no centro. Aí ele vem fazer umas reflexões, ele faz umas perguntas aqui para cutucar a gente. É dele que provém a vida e a bondade. Qual é a tua relação para com ele? Como que é a nossa relação para com Deus? Como a tua vida moral demonstra esse relacionamento? Como vês a ti mesmo como fracasso quando contemplas a Deus? Porque se nós estamos numa condição de dor e sofrimento, como que você se vê como um fracassado se você é filho de Deus? Você está temporariamente vivenciando aquela situação, mas você não é aquilo ali. Você está passando por aquilo ali. Não é isso? Então, são reflexões assim, né? E eu achei muito interessante. Buscas a bondade, ela se acha exclusivamente em Deus, porque Deus é essa fonte permanente de vida, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. A gente não pode esquecer a justiça, porque as suas leis, as leis universais, elas são pautadas nas leis divinas e uma delas é a lei de justiça, né? Então, aquele filho que se distancia das leis de Deus, com certeza ele vai sofrer, né? E aí Jesus coloca aí essa questão que bom só Deus. Deus projeta no mundo a sua bondade
por meio da lei. Como estás vivendo de acordo com as mesmas, com a mesma? É ponto pacífico que para obteres a vida eterna, terás de possuir a bondade absoluta. A lei te esclarece sobre essa bondade, portanto, cumpre a lei. Porque a cada degrauzinho que a gente evolui, a gente enxerga mais o quão necessário é buscarmos esse alinhamento com as leis divinas. Então, a gente vai adquirindo, e cada vez mais você quer adquirir mais. Se você pensar nos espíritos aí, com um grau de evolução maior, e você vai ver a vida deles no plano espiritual, aqueles que não têm que encarnar mais aqui na Terra, como que é a vida deles? A vida deles é estudando, a vida deles é ajudando em missões naqueles locais onde eles não necessariamente têm mais que encarnar, mas apenas para ajudar. Por quê? Porque o que avança, ele compreende que ele tem que estender a mão a quem está na retaguarda. Não é ninguém que manda. Olha, então você agora vai voltar como missão. Assim, assim, assim. Não. São os espíritos que pedem. Eu quero a permissão de voltar naquela condição. Não, mas você não precisa mais. Você já pode ir para planos mais elevados. Não. Mas eu peço humildemente a permissão de voltar para estar com aqueles espíritos queridos ali que eu quero ajudar. É uma necessidade íntima do espírito, que é buscar essa luz. E aí eu anotei essa parte aqui do bom mestre, e antes de entrar na riqueza, que eu achei interessante, toda fala de Jesus é rica, né, Rê? Toda fala de Jesus tem um significado, tem um propósito. Então, a gente não pode ler a passagem como um trator, não. A gente tem que ler devagarinho, degustando, né? Então, aí é isso. Vou passar para você, você fala um pouquinho e a gente vai continuar. Eu vou falar essa passagem do livro do Paulo Estevam, porque ele fala de uma riqueza de uma maneira diferente, né? Porque quando eu comecei a buscar os estudos, as reflexões em torno do tema, evidentemente que a riqueza que se fala ali não é uma riqueza de bem material, mas também a envolve, como a gente sempre falou, né? Mas isso vai muito além. Vide a fala que você acabou de buscar de Jesus, vai muito além daquilo que a gente imagina sobre o que é riqueza. Eu vou perder um tiquinho de tempo, Ana. Eu vou tentar resumir a história, mas é uma pena resumir uma história dessa. Mas o título está dentro chama Primeiros Labores Apostólicos, tá? Então quando Paulo Paulo, né, começa o seu caminho, o início do seu apostolado, da divulgação do Evangelho. E ele tá, essa passagem, eu não lembro se ele está em Antioquia, ou se ele está saindo de Antioquia, ou se ele está chegando em Antioquia, mas enfim, isso daí é o de menos. E ele está junto de Barnabé. E aí ele fala que eles estão caminhando de um lugar para o outro, eles param, né? Eles não tinham grandes condições financeiras, né, nem de alimentação naquela época. E eles pararam dentro de uma caverna para fazer uma pernoite. E aí ele fala assim, na segunda noite, né, da caminhada, acomodaram-se em uma pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam um grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passaram a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão do Cristo. E aí é uma passagem de Barnabé. Fala assim, se os homens soubessem, todos se reuniam em torno do Senhor e descansariam. Rematava Paulo cheio de convicção. E aí ele começa, ele é o príncipe que reinará sobre todos. Ninguém trouxe a esse mundo riqueza maior. Comentava o discípulo de Simão Pedro, no caso Paulo, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos. Quando dois homens armados precipitaram-se sobre ambos, a fraca luz de uma tocha acesa em resines. E eu vou tentar resumir essa parte. Então, eles estão lá e aí os dois assaltantes pedem a bolsa que está junto de Barnabé. E aí Paulo fala assim, olha, entrega a bolsa, não tem problema nenhum. E ele fala assim, dá-lhes o dinheiro que resta, Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. E aí Barnabé esvaziou a bolsa, e aí
falando com eles, né, ele coloca assim: reparando nos pergaminhos do evangelho que o missionário consultava à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico: que documentos são esses? Falava de um príncipe opulento. Ouvimos referências a um tesouro. O que significa tudo isso? E aí é interessante você ver a visão, né, da pessoa que só vê a palavra tesouro em relação à matéria, à posse. E aí eu achei sensacional. Ele coloca assim: com admirável presença de espírito, Paulo, e eu imagino Paulo explicando isso para os dois. Sim, de fato, esses pergaminhos são os roteiros do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Um dos bandidos grandemente interessados examinou o rolo de anotações de Levi. Quem encontrar este tesouro, prosseguiu Paulo, nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradeci a Deus de não vos tirarmos as vidas, disse um deles. E apagando a tocha, desapareceram na escuridão. E aí Barnabé questiona, né? Paulo falando assim: poxa, agora, né? A gente não tem mais nada, não tem comida, não tem os pergaminhos. E aí Paulo grandiosamente fala assim: a missão continua. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Quer dizer, olha a grandiosidade de você saber que ali você teve oportunidade. E aí eu penso nessa riqueza não material, mas tão valorosa que é você ter a oportunidade ali de perder tudo que você perdeu, né? Então, o Barnabé começa a questionar: mas levaram também os pães, levaram tudo. E aí Paulo fala: haverá sempre alguma fruta na estrada. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. E aí ele fala do pergaminho. Ele fala: de fato não temos mais dinheiro, mas infelizmente retiraram também os pergaminhos que tínhamos, né, para continuar a missão do evangelho. E aí ele fala assim: engana-te, Barnabé, disse com um sorriso otimista. Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, que por sua vez me deu pouco antes de morrer. E aí eles fala que ele se iluminou o coração, e aí eles continuaram a sua jornada. E aí, Aninha, eu achei essa história maravilhosa. E eu lembro que quando eu li, eu falei: poxa, que interessante, né? Porque ele demonstra essa questão. Quando eu comecei a estudar sobre a riqueza, fui buscar informações, eu falei: poxa, eu quero tentar entender essa riqueza de uma maneira diferente. E me remeteu muito ao Evangelho como um todo. Porque ali tem ali é rico de ponta a ponta, quando você pega para estudar isso, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e isso que a gente vem fazendo nas lives, isso te engrandece, te coloca uma sensação de grandeza espiritual, de que você pode fazer alguma coisa, de que você pode ser rico numa maneira diferente, uma maneira de eu posso promover coisas boas para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor, a partir do momento onde eu tenho esse conhecimento, né? E aqui, essa passagem de Paulo, que fala assim: poxa, ele perdeu tudo, e enquanto ali Barnabé se preocupa com a perda material do evangelho em si mesmo, Paulo fala assim: poxa, mas olha que maravilha, a gente pode, nesse momento, dar uma coisa para os ladrões, dar um ensinamento. Eles levaram um bem tão precioso, uma riqueza tão grande. Não se sabe, obviamente, o que foi feito com os pergaminhos, enfim, mas a partir do momento em que eles têm aquilo na mão, com peso de ouro que vale o evangelho, mas naquela época, né, onde ainda era tão escassa a palavra de Cristo, de uma riqueza maravilhosa, de uma riqueza grandiosa, na mão de duas pessoas que estavam cometendo crimes, ou seja, buscando o bem material, buscando a riqueza, buscando roubar aquelas coisas que tinham de matéria com os dois. E Paulo, na sua grandiosidade, entendeu o quanto foi rico tudo isso que aconteceu, o quanto que eles puderam ceder para aquelas pessoas, para que eles tivessem a oportunidade, quem sabe, de ter acesso essa bênção que é o Evangelho do Cristo. Essa foi minha primeira parte, assim, que eu achei muito interessante, porque me trouxe uma reflexão muito grande sobre a grandiosidade e o quão rico né, esse Evangelho. Talvez seja meio bater na mesma tecla, né, mas
o peso fica maior quando você começa a ler e começa a entender o quão importante é, o quão grandioso é o ensinamento do Cristo. Então, você já foi um pouco lá na frente, né? Deixa eu voltar uns degraus aqui para a gente chegar nesse ponto onde a gente, como espírito mais amadurecido, vai entender a riqueza do evangelho, né? Porque até hoje a gente se assemelha muito a esse jovem rico, em que nós cumprimos os mandamentos, somos cidadãos que cumprem a lei civil, nós buscamos também ter uma vida moral com os nossos familiares, na sociedade em si, com os nossos amigos, sermos bons amigos, cada um no seu papel, a gente está assim nessa busca. Isso é uma parte, Rei. Isso é uma parte. O que Jesus coloca nessa passagem, que é uma coisa assim, que foi um divisor de águas para o jovem rico, e que ele não conseguiu, e que hoje a gente ainda não consegue, é esse desapego. Por quê? Porque nós que lemos aí a literatura em que os espíritos trazem os seus relatos do pós-desencarne, de como que foi do outro lado, e existe um arrependimento muito grande da parte da grande maioria, porque a grande maioria dos encarnados aqui na Terra, neste planeta que estamos, é de muito desalento do outro lado. Por quê? Porque viveu a vida dando atenção, dando prioridade a coisas que Jesus nos alertou que não era para ser prioridade. Então, chegamos do outro lado, pobres de luz, mendigos de luz. Por quê? Aí você vai falar assim, nossa, mas eu fui uma boa mãe, eu fui uma boa profissional, cumpri ali os meus deveres como cidadã, como pessoa do bem, né? E aí Jesus já de cara na passagem já recusa-se ser chamado de bom, não é isso? Então, você fica nessa coisa, né, de se achar bom e achar que é merecedor de algo lá. Aí, quando a gente chega lá, a gente vê o quê? Bem, você realmente cumpriu essas coisas aí que você está falando, assim como o jovem rico. Mas na hora do desapego à matéria, na hora do desapego aos bens materiais, não quisemos abrir mão. Aí, como é esse negócio de abrir mão, Ana? Jesus falou para o jovem rico: vai, vende os teus bens, distribui aos pobres e segue-me. Então você pensa, era a figura do mestre ali, com seu magnetismo. Você vê, Jesus o amou e disse, né? Olha o que o evangelista colocou: Jesus o amou e disse. Então, compreendendo toda a sua inquietude íntima, que era isso que faltava para o seu salto de evolução. Era esse desapego, essa renúncia da matéria. Então aí a gente vai pensar assim. Aí depois o Champlin vem falar, né, que depois os apóstolos vão ali se questionar, né? Nossa, mestre, nós abrimos mão de tudo e seguimos literalmente, né? O Senhor mas os apóstolos eram pobres, todos eram pescadores ali, né? E o Champlin até vem falar, né, que ali no Atos dos Apóstolos aí, Paulo e Estevão tá falando também que eles entre si criaram ali um fundo, né, onde todos davam tudo que tinham para esse fundo. Então, para que todos ali sobrevivessem. Então, chegava um que não tinha nada e que estava necessitado, pegava-se desse fundo para a necessidade dessa pessoa, não é isso? Isso lá naquela época. Aí agora a gente vai transpor para a época de hoje. Jesus quer que nós vendemos todos os nossos bens e distribuamos aos pobres?
É isso que está literalmente assim? O ensino é esse literal? Não, não é. Não é. Esse desapego, essa renúncia, esse sacrifício que Jesus quer que nós façamos para termos esse salto na evolução, esse despertar, porque as outras coisas mais ou menos a gente cumpre. A gente não vai, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Não, mais ou menos ali a gente está cumprindo, é normal, não é isso? Agora, o tal do desapego ao bem material era o calcanhar de Aquiles, de Bartolomeu, que tá, Humberto de Campos descreveu ali no Boa Nova. Então, essa questão assim do apego é um ponto assim crucial. Aqui a gente tem que entender que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados. Nós não somos a matéria aqui. Eu estou utilizando temporariamente, por misericórdia de Deus, este corpo que me permite a jornada aqui na Terra, para que eu possa evoluir mais rapidamente, não é isso? Agora, quando do desencarne, o que vai acontecer? Eu vou me despojar dele completamente e vou levar comigo apenas aqueles bens imperecíveis. Aí você pensa na riqueza. Como que é esse desapego que Jesus está chamando o jovem rico aí, que ele sai pesaroso, ele sai triste, porque ele realmente não consegue abrir mão. Ele consegue fazer todo o resto da lei, mas abrir mão da matéria, do bem material, da riqueza, ele não consegue. Então ele sai triste. Ele sai triste. E aí Jesus fala: nossa, como é difícil aquele que tem a riqueza entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é apegado aos seus bens. E não é só o rico, não. Às vezes a pessoa que tem a, a sua a sua casinha, a sua xicrinha, aquilo ali tem um apego também, que às vezes quando desencarna, o espírito fica ali, porque está apegado àquela xicrinha. A gente vê relato aí, espírito apegado à joia, espírito apegado a espelho, porque é um sofrimento. Então, o que Jesus está falando é isso, é esse desapego ao bem, porque o bem ele é transitório. Aí você falou, você já foi na cereja do bolo, no começo da live, você já foi na cereja do bolo, que é quando a gente compreende que tudo aqui é passageiro e que a riqueza pode ser utilizada de uma forma maravilhosa para multiplicar o progresso, a ciência, o desenvolvimento, a condição social, a dignidade do outro, seja em iniciativa particular ou seja em iniciativa coletiva, ela é muito bem-vinda. Então não é para você rasgar e você, ou então você torrar o seu dinheiro de forma irresponsável e falar assim: ah, não, eu sou desapegada. Não, você não é desapegada, você é irresponsável. Porque a riqueza, ela requer uma responsabilidade muito grande. Então, o viés, ele é mais ou menos assim. E aí, quando a gente tem esse desapego, essa renúncia, aí sim a gente vai entender o evangelho como tesouro, como uma fonte de luz e de vida, que Jesus falou que quem bebe do evangelho não sentirá mais sede. Não é isso? Por quê? Porque é o seu espírito que está alimentado ali. Ele está dessedentado ali, porque ele não vai ter mais sede. Mas para isso a gente tem que cumprir essas etapas. E a mais difícil, segundo os relatos aí, é o desapego material, né? Então ele vem falar, e eu até anotei aqui a renúncia de si mesmo, porque assim, ao desapego material, tudo bem, eu vou exercitando assim, eu começo doando aquilo que eu não preciso. No meu guarda-roupa, eu ganhei peso. Aquilo ali já tá pequeno, apertado para mim. Então, isso aqui já eu não uso mais. Então eu vou doando o que não me serve. É um começo. É um começo.
Aí daqui a pouco você vai amadurecendo mais, o seu coração vai se enchendo mais de amor, e aí você começa a doar o que ainda dá para você. Você fala assim: nossa, isso aqui é lindo, eu vou dar para alguém. E aí você já está ampliando ali o seu desapego, não é isso? E aí você vai expandindo, expandindo, expandindo. Você vai fazer algum alimento para uma distribuição, você faça com amor e com os ingredientes que você faria para o seu filho, para sua filha, para você próprio. Isso é um desapego também, né? Então, é você querer algo para o outro que você quer para você. O outro não vale menos que você, não é isso? E aí você vai galgando, e aí chega lá na frente, é isso aí que você falou, a riqueza do evangelho. Ah, antes de eu passar para você, porque você não lê as mensagens do Maurício, deixa eu ler aqui. No O que começo você ele colocou falou, eu ia ler assim, um agora, mas tudo bem. porque na live passada você tá assim, não, Ana, vai tirar meu Ah, é que raciocínio. não, a live passada foi uma live especial, né? Não ia dar. Deixa eu Não, mas ler ele falou aqui. aqui, ó. Ah, então leia. Fale, pode Leia a ler. primeira. A sensação de bem-estar deveria ser contagiante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Pode ler a Tá. outra aí, que a outra eu não A vi. primeira ele escreveu assim: as É. pessoas se aproximavam de Jesus e percebiam que ele era um exemplo do bem maior, mas não tinham a evolução necessária para caminharem com ele. Quer dizer, eles estavam ali convivendo com Jesus e tal, sentindo toda a sua seu magnetismo, a sua amorosidade, e imagina, é como se fosse assim, né? É uma treva do lado de uma luz, não é isso? Então, existia toda essa dissonância aí de energia, mas que Jesus o olhou, o amou. Quer dizer, em cada fala dele era uma fala de ensinamento, porque ele estava aqui para nos ensinar e não para passar a mão na nossa cabeça. Então, ele precisava passar a lição, não é isso? Mas com amor. Pronto, agora fala. Mas não sei onde você fez essa mensagem dele, não, porque não tá aqui pra mim, não. Aqui a única que aparece é a última, que é a maior riqueza encontra-se no nosso coração e no nosso cérebro, mas não nas nossas mãos ou nos nossos cofres. Essa é a última que você leu aí, não encontrei aqui, não. Não passou na minha timeline aqui. Ah, tá. Mas A tudo última bem. que ele colocou assim: a riqueza material também deve ser um instrumento do desenvolvimento da sociedade como um todo. Com Apareceu certeza, pra mim, não. né? Tá aparecendo só pra É você. isso que eu falei da questão do progresso, né? Inclusive, no Espiritismo aí fala muito isso, né? Que a riqueza está associada ao progresso, né? Ela é um impulsionador do progresso. Então, comentando da primeira que ele colocou aqui, pelo menos que apareceu para mim, a sensação de bem-estar deve ser contagiante. Deveria ser contagiante, realmente, né? Mas o que eu penso é o seguinte, qual que é essa sensação de bem-estar que a gente preza na nossa vida, né? Porque o bem-estar material, e pelo amor de Deus, nada contra isso, né? Estamos aqui vivendo na matéria, necessitamos disso, e eu acho que o aproveitamento daquilo que a gente tem e do nosso ciclo de amizade e tudo mais é necessário, é saudável quando a gente sabe lidar com tudo isso. Mas eu acho que o prazer, a sensação de bem-estar, quando você leva isso para a caridade, para o trabalho no bem, é uma sensação de bem-estar eterno, né? É uma coisa que consome você, não é no bom sentido, evidentemente, por muito tempo. Diferente daquela sensação do bem-estar, do usufruto da matéria, que é uma coisa que tem o seu começo, meio e fim. De novo, nada contra, a gente precisa, a gente necessita de tudo isso, mas a gente já falou em outras lives, eu pelo menos lembro de ter falado, a questão é, como é que eu encontro o equilíbrio entre essas duas coisas, o equilíbrio entre o usufruir da matéria que nos é dado, que a qualquer momento pode ser tirado, bem, a gente sabe bem disso, e que momento que eu me desprendo um pouquinho de tudo isso, eu entendo a mensagem que é dada por Jesus e que eu trabalho em benefício do próximo, utilizando aquilo que eu tenho, né? Utilizando aquilo que me foi dado. Porque somos privilegiados na sociedade, a gente já falou sobre isso aqui, e eu acho que é uma responsabilidade perante Jesus e perante Deus a gente ajudar os mais necessitados. E a gente tem a nossa riqueza,
seja ela material, seja ela espiritual, seja ela moral, para atuar perante a sociedade. E eu lembro de uma história, Ana, agora eu acho, eu sou meio perdido nas histórias, vai vindo na minha cabeça e eu vou lembrando, e você com certeza vai saber dessa história na íntegra. Não lembro, eu acho que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, eu não lembro agora que eu li a do Céu e Inferno, eu não lembro se está aqui, mas eu vou dar o contexto, se quiser você conta a história. Aquela mãe que leva a criança para fazer caridade e chega em um determinado ponto que a menina fala assim, poxa, mas eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para dar, né? E a mãe fala assim, poxa, você tem seu tempo. Congelou. Tomara que você não caia. Mas se cair, você volta, não tem problema. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela senhora rica, que ela se vestia de forma muito singela, ela era uma dama da sociedade, assim, de destaque, e ela se vestia de forma bem singela e ia atender uma família que o esposo estava hospitalizado e não podia trabalhar, e a mãe de família não conseguia, mesmo trabalhando muito, tentar o sustento ali de todos, né? Pronto, voltou. Eu estava contando a história. Uhum. Pode contar, pode terminar, porque eu não lembro, eu só jogo no ar. E aí, ela ia lá levar o necessário, né, para eles, para acalmar a mãe, né? E ela fazia todo o trabalho ali com a mãe e as crianças. E depois ela ia no hospital tranquilizar o marido. Olha, fica calmo, que elas estão bem assistidas. Fica calmo. Então ela fazia essa via, né? E ela levava a filha, para a filha ter um exemplo da caridade, o exemplo do bem servir, não é isso? Através do exemplo. E aí a filha queria distribuir na casa alguma coisa. E a mãe falou assim: não, que mérito você vai ter em pegar algo que você não contribuiu na obtenção? Aí a criança fica triste, né? Ela, mas eu queria ajudar. Aí ela falou: então use o seu tempo, confeccione roupinhas e aí você pode doar essas roupinhas, né? Então, aí ela ensinou o quê? Que a questão do bem feito a partir das suas mãos, né? De ser originário dela. Então, além de fazer o bem, ela estava ensinando a filha a fazer o bem. Pronto, contei a história. Não, é isso, e é tão maravilhoso você ver, né, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo, que era uma pessoa privilegiada na sociedade da época, ensinando valores para os filhos, né, e utilizando daquilo que ela tinha de bem material para auxiliar o próximo, sem deixar de vivenciar tudo aquilo que ela tinha com mérito próprio, né, de conquista da vida dela, e que ela estava aqui, que ela vivenciou, enfim. Ou seja, você consegue aí encontrar um equilíbrio entre... É muito difícil, né? Porque quando você para pensar no meio que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive, na época que a gente vive, onde tudo é conquista, e a gente falou semana passada, né, uma palestra que eu assisti sobre o casamento, ele falou que casamento hoje em dia é o que é mais invejado, porque matéria, essas coisas a gente conquista hoje de maneira muito fácil. Mas e aí? É isso que te faz feliz? E se for, poxa, a gente sabe, ou deveria saber, que vai ficar tudo aqui. E aí? E na hora que chega do lado de lá, como é que vai ser a tua recepção? O que você leva para lá daquilo que você fez aqui na Terra, enquanto encarnado, seja a religião que você frequenta, enfim. E aí, Aninha, tem uma outra história que eu também não vou... Estou cheio de história hoje, né? Que me surgiu também, me veio agora, não lembro da história no contexto geral, mas do pai que foi até o Chico Xavier pedindo a carta do filho, que ele pagava o que for, a quantia que fosse,
porque ele queria saber como é que estava o filho, como é que estava o filho, como é que estava o filho, e ele paga, e o Chico falou, bom, não é bem assim que funciona, porque é muito mais de lá para cá do que daqui para lá, então não é o seu bem material, não é o seu dinheiro que vai fazer com que seu filho venha até mim e, e passe alguma comunicação e te dê alguma notícia, né? E aí desenrola toda a história, não vou lembrar, e aí a frase que ele fala, que era tão pobre que ele só tinha dinheiro, né? A pessoa tem dinheiro, mas é o único bem que ela tem. É uma pessoa triste, angustiada porque perdeu um filho e achava que com aquilo, com os bens materiais, com o dinheiro que ele tinha, ele conseguiria de tudo, inclusive saber como é que estava o filho depois de desencarnado. E daí você começa a entender o quão pobre é quando você dá o tanto de valor que hoje a sociedade dá para os bens materiais. E a gente não pensa nisso que você falou, né? Poxa, se coloque em reflexão de como que você pode fazer tudo isso de uma forma diferente, ajudar de uma forma diferente, utilizando aquilo que você tem como riqueza material, e o quanto isso pode te engrandecer enquanto espírito em evolução, né? Na hora que você se desprende da carne, e aí? E aí, na hora que o véu vai cair, como é que vai estar a tua vida? Como é que vai estar os teus ressentimentos daquilo que você deixou de fazer na Terra enquanto você tinha as posses, né? E quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Tanto que no Evangelho aqui tem diversas partes que falam que a riqueza é uma Mais dos difícil. piores... Oi? Nas provas mais difíceis. Uma das provas mais difíceis e que realmente, né, isso a gente vê na sociedade atual, a gente enxerga muitas vezes isso, né, o quanto que isso é difícil, né, muitas vezes se mostra de uma forma e na hora que você vai ver é totalmente diferente daquilo que demonstra. Então é bem difícil, né, bem complicado você encontrar esse equilíbrio entre o bem material, entre a riqueza que a gente tem e aquilo que, na verdade, a gente não dá tanto valor e que é realmente a riqueza que vai fazer a diferença lá na frente, né? Então, eu estava anotando sobre esse negócio que você falou do equilíbrio. E, na verdade, esse equilíbrio, Rê, ele é mutável. Não é algo assim fixo que, não, eu vou atingir esse ponto em que eu vou conseguir ter um desapego, mas ao mesmo tempo viver a minha vida da forma como eu acho que tem que ser vivida. Não existe essa âncora assim desse ponto fixo, não. Por quê? Porque quanto mais o seu espírito evolui, ele vai compreendendo que a alegria de servir, de ser útil, de compartilhar a sua riqueza com o outro, é o que vai dar alegria no seu coração. Então, se antes você doava uma parte pequena, como eu falei, eu vou doar algo que não me sirva mais. Aquilo me deu uma alegriazinha. Aí eu vou ampliando aquilo ali, quer dizer, o meu ponto de equilíbrio já está avançando para frente. Aí eu vou sentindo mais. Aí, de repente, eu começo a fazer uma coisa diferente. Eu ocupo um tempo ocioso meu numa outra coisa que é legal pra caramba, que é também de assistência. Olha o meu ponto de equilíbrio, já dei um pulinho para frente. Então, ele é mutável. É uma questão assim do nosso ponto de vista, porque se eu fixar esse equilíbrio, tipo assim, olha, então eu vou doar, vamos falar de valores, né? De somas, eu vou doar X por mês somando aí as instituições, taranã, taranã, aqui é o meu limite, aqui tá bom e tal, e tal, e tal. Você dá a esmola, porque é uma esmola, você está dando o dinheiro. É o mais fácil, menos meritório. Primeiro ponto. É o mais fácil e o menos meritório. O mais meritório é aquele em que você doa de si mesmo, que você renuncia momentos de repouso no seu lar, de convívio familiar para estar com o outro. Esse tipo de caridade é a caridade essencial, é aquela que você renuncia de si próprio. E aí, se você junta a questão material,
excelente, né? Você vai fazer uma assistência, tananã, né? Então, ótimo, maravilhoso. Então, aí você tá jogando esse ponto de equilíbrio que vai te dar uma, uma quietude, uma tranquilidade íntima temporária, por um tempo. Aí daqui a pouco seu espírito já fica inquieto de novo. Por quê? Porque ele busca a luz. Ele busca a luz. Então, aí você fala assim: nossa, eu tenho que aprender mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais útil. Vai dando um comichão. Então, quando dá esse comichão, é porque aquele ponto de equilíbrio ali já não é mais seu ponto de equilíbrio. Ele era do seu eu antigo. O do seu eu novo, que está buscando, ele já não atende mais. Então, aí você já, opa, aí você já dá aquele saltinho, entendeu? E isso é na eternidade. Você vai, e você vai cada vez mais compreendendo essa bondade divina, querendo vivenciar essa bondade divina, e aí você olha para trás, você avança, e aí você olha para trás, vê seres queridos, que ainda estão na retaguarda, aí você vai falar assim: não, eu vou continuar avançando, eu vou continuar. Não, nossa, eu tenho que ajudar. Aí você vai e para tudo que você está fazendo e vai ali para poder dar aquele auxílio, assim, sim, assim, sim. Olha que lindo. Isso aí você vai empurrando para frente esse ponto de equilíbrio. Então, ele é mutável, né? Então, o que eu tirei de lição dessa passagem é assim: a questão da riqueza, ela não é um problema. Você ter dinheiro nunca foi problema. O problema é quando você tem um apego que vai te prejudicar. Porque aquele bem, ele é mutável, assim como o ponto de equilíbrio. Ele uma hora está na sua mão, outra hora está em outra mão. Então, você está vivenciando ali aquela situação, você usufrui, você consegue, assim, vivenciar situações legais que aquela riqueza vai proporcionar, mas sabendo que ela é temporária. E aí, ampliando também, faz, assim, nossa, mas eu tô vivenciando isso, deixa eu proporcionar um pouquinho para, tipo assim, deixa eu comprar um material escolar para uma criança aqui que não tem. Aquilo vai te fazer falta? Imagina. Ah, vou comprar um presente de Natal. Vou. Aquilo vai te fazer falta? Imagina. Mas vai fazer uma alegria que não tem preço para aquele que recebe. Então você vai granjeando aí assim, inúmeras situações, né? O que a gente fala assim, os intercessores no plano espiritual, quando a gente ajuda alguém aqui, a gente ajudou, você tem a gratidão daquela pessoa ou não, isso não interessa, se a pessoa é grata ou não, não vem ao caso. Mas se for, você recebe aquele amorzinho, olha que gostoso, né? Ai, obrigada. A pessoa fala assim: nossa, vai com Deus, aquele vai com Deus é tão gostoso. Aí você fica com Deus também, olha que legal. Só que não para por aí, não. Essa pessoinha aí tem uma mãezinha, tem uma avózinha no plano espiritual que vai orar por você em gratidão. Aí são chamados intercessores que vão pedir por você. Às vezes você vai passar por uma prova dificílima, sua vida tá assim, tranquilinha, mas você não sabe que ali na frente você vai passar por uma tormenta super complicada. E aí, esses intercessores falam assim: nossa, ela ajudou aqui o meu filho, assim, assim, deixa eu ajudar ela também. Tarana. Daqui a pouco, aquela tormenta que ia ser uma tormenta, vira uma ondinha, que aí você vai superar mais fácil. Aí você fala assim: nossa, eu tive sorte. Não, você teve intercessores que te ajudaram, não é isso? Então, assim, a bondade, ela vai, assim, se espalhando. E eu acho isso tão bonito. E o evoluir do espírito faz a gente perceber isso, né? E eu fico muito feliz, assim, em hoje o meu olhar ser diferente de há um ano atrás, por exemplo, né? O meu pontinho de equilíbrio, eu já empurrei ele para frente um pouquinho. E graças a Deus, né? Então a gente tem que ter essa visão de progresso contínuo e não de estagnar e falar assim: ah, a minha vida está super, tá ótimo, eu tenho bons amigos, minha família tá com saúde, eu viajo, tá cor de rosa. E aí eu vou estagnar e vou.
Não. Aí daqui a pouco vem a tormenta aí, e tipo assim, eu vou me segurar onde, né? Que bases onde está a minha fé? É igual o Champlin colocou aqui. Como que é essa minha relação com Deus? Onde que está Deus na minha vida, né? Ah, não, eu estou vivendo a minha vida egoisticamente, assim, eu não nem posso falar essa palavra. Não, eu estou cuidando dos meus. Você está sendo egoísta. É uma maneira assim, educada de falar, mas sinto muito, você está sendo egoísta. Não, eu estou cuidando aqui do bem-estar da minha família. Minha família, se a boca enche assim para falar minha família. Ótimo, tem que cuidar da família. Mas e os outros? Você está tendo algum olhar de compaixão para com o porteiro, a pessoa que às vezes está com a cara triste, está assim, angustiada, mas você está com pressa. Você tem seus afazeres. E você parar para perguntar se ela precisa de alguma coisa, imagina. Não vou, não quero me envolver. Eu já estou com muito problema, não quero me envolver. Eu estou sendo egoísta, né? Então, assim, o chamamento é o tempo todo. É o tempo todo. Nossa, eu não li nada que o Maurício colocou. Peraí, Rei, só um minutinho. Ele escreveu um monte de coisa. Quando estamos bem materialmente, podemos atuar caridosamente, praticando boas obras, trabalhando no centro ou em qualquer lugar, auxiliando de várias formas, é muito mais fácil. Claro, quando você tem o recurso e você quer ajudar, é maravilhoso. Quando perdemos nossa condição estável econômica, tudo se torna mais difícil, inclusive a manutenção desses trabalhos. Vejo que isso causa muito sofrimento, inclusive em nós que temos conhecimentos. Realmente, quando você tem uma condição social, financeira, e aí, de repente, essa condição piora, é um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de falar assim: olha, vamos desapegar então, vamos já ir treinando o desapego, porque é realmente uma das lições mais difíceis do meu ponto de vista, junto com o perdão, isso o meu espírito, tá, gente? Junto com o perdão, o desapego é o que mais pega, porque a gente acha que é desapegado, mas na verdade não é, né? Então esse sofrimento ele vem só por conta do apego. Se não fosse o apego, não teria sofrimento nenhum, né? Deixa eu ver se ele escreveu mais alguma coisa. Quando temos luz e boas energias, elas se espalham. O auxílio gera auxílio, a bondade gera bondade. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é lei divina, né? O que você planta, vai colher. Você vai plantar abacaxi, você vai comer abacaxi. Você vai plantar maçã, vai colher maçã. Né? Fala, Rê. Então, não sei como é que está seu tempo aí, ó, são 9h27 já. Não sei como é que está as tuas reflexões. Eu queria ler, Aninha, eu achei muito interessante essa passagem da Condessa Paula, porque fala muito sobre isso que você está falando, e eu achei muito interessante as comparações que ela faz. Eu vou pedir permissão para ler um pouquinho. Ela fala assim, na verdade é uma descrição dela no começo, né? Uma jovem mulher, bela, rica, nascida em família ilustre, e além disso um modelo completo de todas as virtudes. Ela está dentro de um item, dentro da categoria de espíritos felizes. Quer dizer, quem sabe um dia, se Deus permitir, a gente tiver a nossa capacidade, que a gente consegue chegar lá. E ela fala assim, nascida em família ilustre, e além disso um modelo completo de todas as virtudes de coração e espírito. Morreu aos 36 anos em 1851. Era uma dessas criaturas cuja morte põe em todas as bocas as seguintes palavras: por que Deus retira tão cedo pessoas como essa da Terra? E aí embaixo ele fala assim, sem arrogância nem estupidez, tratava os seus inferiores como uma benevolência que não descia a excessos de familiaridade, sem distanciá-los com ares de superioridade ou de proteção humilhante. Sempre pronto a desculpar ou atenuar o mal em vez de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe manchou os lábios. Quer dizer, era um espírito realmente de uma evolução absurda.
E aí depois, no finalzinho, fala assim, evocada 12 anos após a morte por um parente iniciado no espiritismo, deu a seguinte comunicação respondendo a diversas perguntas, e aí foi retirada em língua alemã. Foi retirado os itens aqui que interessa, então foi excluída a parte familiar. E aí ela começa assim, tens razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Eu sou com efeito de tudo que, além de tudo que se pudesse conceber, e não obstante, estou ainda longe do plano superior. Eu pertencia aos felizes da terra, pois não me lembro de ter experimentado nenhum sofrimento real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade ao lado do que se encontra aqui? E aí ela começa a fazer um comparativo das coisas terrenas com as coisas do mundo onde ela se encontrava. Que são vossas festas mais esplêndidas, em que se exibem as mais ricas joias, comparadas às assembleias dos espíritos, que resplandecem uma luz que os vossos olhos não poderiam suportar, e que é o apanágio da sua pureza? O que são os vossos palácios, os vossos salões dourados ante as moradas aéreas, o vasto campo do espaço matizado de cores que fariam empalidecer o arco-íris? Que são os vossos passeios, passo a passo nos parques, ante a viagem através da imensidão, mais rápida do que os relâmpagos? O que são vossos horizontes limitados e carregados de nuvens, ante o grandioso espetáculo do mundo, a se moverem no universo sem limites, sob a poderosa mão do Altíssimo? E aí ela continua fazendo diversas comparações fantásticas a respeito do lá e de cá, né? E aí depois ela fala, que eu achei uma frase, um pedacinho interessante. Entretanto, uma felicidade uniforme logo aborreceria. Não penses que a nossa felicidade, isso uma categoria de espíritos felizes, esteja livre de vicissitudes. Não se trata de um concerto perpétuo, nem de uma festa sem fim, nem a beatífica contemplação através da eternidade. Não. Ela coloca essa frase, é o movimento, a vida e a atividade, que exatamente vem de encontro com isso que você estava falando. A gente não tem o nosso ponto de equilíbrio, mas tudo é uma questão de você continuar fazendo, continuar movimentando a tua vida e, evidentemente, movimentando isso para coisas boas. As ocupações, embora isentas de fadigas, apresentam incessante variedade de aspectos e emoções pelos mil incidentes que as continham. Cada qual, cada espírito tem a sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, processos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Há um vai e vem, não de uma rua para outra, mas de um mundo para o outro. E aí ela continua falando, e aí ela termina numa parte falando dela. Ela fala assim, não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupei na vida espiritual. Sabes que a minha última existência, por mais meritória que te pareça, não seria suficiente para isso. Durante muitas existências passei pelas provas do trabalho e da miséria, que voluntariamente escolhera para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar, a mais perigosa de todas, a fortuna e o bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amarguras. Nela estava o perigo. Antes de tentá-la, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta a minha boa intenção e me concedeu a graça de me amparar. Muitos espíritos, seduzidos pelas aparências, se precipitam na escolha e que desgraça. Demasiado fraco para enfrentar o perigo, as seduções triunfam sob sua inexperiência. Aí ela tem um parentezinho que fala que ela explica claramente o motivo da falência de espíritos incumbidos de grandes missões relacionadas a isso. E aí lá no final ela fala assim, trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o meu pão com o suor da minha fronte. Sofri nas privações, passei pelos maus tempos e foi isso que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me afastaria bem longe da minha atual situação. Como tereis também a vez de passar pela prova da fortuna, mas não vos precipiteis pedindo muito cedo. E vós, os que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei por que preço podereis merecer as graças do Todo-Poderoso. E aí termina a passagem dela. Eu achei fantástica essa passagem, esse comparativo que ela faz,
né? E no final é exatamente isso, falando o quão difícil a gente passar essa prova, né? E eu penso o seguinte, né, Ana? Não falar sobre riqueza, sobre os ricos, a gente pensa nas pessoas que são milionárias, né, que têm grandes fortunas, que têm grandes conquistas na Terra. E não, na minha reflexão, no meu entendimento, não. Somos todos nós que estamos aqui, que temos o nosso privilégio de estar encarnados na Terra e vivendo em uma sociedade onde nós temos mais condição de que muitos que estão aí vivendo. Então, somos esses ricos aí que recebemos essa condição na atual encarnação e temos sim essa responsabilidade. A gente precisa começar a parar para pensar e encontrar esse equilíbrio que você falou e que ela falou, né? Poxa, eu pedi, eu passei, eu vivi, eu vivenciei a miséria, a dor, e eu, né, fui feliz naquilo que eu estou fazendo e pedi a prova da riqueza, da qual também foi feliz em conseguir passar por essa aprovação. E eu acho que a gente está nessa situação, né? Evidentemente que uns mais, outros menos, e a gente precisa começar a pensar nesse equilíbrio mesmo, né? De não só pensar na nossa vida, na nossa família, mas no bem-estar de todo mundo. Eu acho que eu pelo menos penso isso. É uma responsabilidade. Eu sempre que eu faço as minhas coisas, atuo dentro da instituição que eu trabalho, não só no meu emprego, né, mas como lá na casa espírita, eu sempre procuro pensar nisso, né, o que eu estou fazendo e a responsabilidade que eu estou assumindo perante Deus em poder doar um pouquinho do que eu tenho, seja de matéria, seja de tempo, seja do meu ombro amigo, enfim, de tudo aquilo que eu posso ceder para ajudar o próximo, para que a gente vá galgando um lugar melhor no mundo espiritual e no meio que a gente vive hoje mesmo, né? Antes de eu comentar a história, deixa eu só ler uma mensagem da Kátia. A Kátia é uma amiga querida. Beijo, Kátia. Ela escreveu assim: quando temos luz e boas energias, elas se espalham, com certeza. Porque o que nós vibramos, nós atraímos, né? Então, se vibramos amorosidade, eu nem gosto de falar amor, né? Porque eu acho que. Mas vamos lá, amor, amorosidade, bondade, esse desejo assim de pacificação. Às vezes a gente está próximo ali numa situação de conflito e a gente assim vibra pacificação, serenidade. As pessoas do conflito vão receber essas energias de serenidade também, né? Então nós somos co-criadores o tempo inteiro, a gente não pode esquecer isso. Nós temos essa usina permanente dentro de nós, que é o nosso sentimento, e ele se espalha, né? Então a gente pode domá-los, né, de forma a vibrar amor, calar quando ele quer ser egoísta ou ser maledicente. Aí você vai moldando, você vai, ó, não, isso aqui não, isso aqui não. Agora, nossa, uma oportunidade de vibrar por alguém. Então, isso aí é muito importante. A gente tem sim essa capacidade. Todos nós temos, né? Jesus falou, vós sois deuses, né? A capacidade, a potencialidade espiritual que a gente tem é infinita. Agora a gente vai conquistando, né? A gente vai abrindo as caixinhas ali, né? E vai, nossa, olha aqui, eu consigo fazer isso. E você dá um abraço na pessoa, a pessoa se sente bem, fala, que legal, o abraço que eu dei foi instrumento também do bem ali que a pessoa recebeu. E aí você vai vendo que você é uma usina e que se você direcionar para o bem, vai ser maravilhoso. Dessa historinha que você falou, Rê, você prestou atenção na parte assim que ela vivenciou várias encarnações nas provas árduas da pobreza, da miséria, da dificuldade, para fortalecer o seu espírito para a prova mais difícil que era da riqueza, né? Então, ela fortaleceu o seu espírito, porque muitos sucumbem, muitos caem na prova da riqueza. Por quê? É como se você tivesse dando
Chocolate para uma pessoa que é chocolatra. O chocolate infinito para uma pessoa que é chocolatra. Ela vai comer, ela vai. Então ela não vai conseguir resistir. É como se fosse assim: nossa, olha aqui, tá esse chocolate inteiro na sua frente, você não pode comer, tá? Porque você vai te fazer mal. E você é chocolatra. Você não vai conseguir, você vai comer. Você não vai conseguir resistir. E é um paralelo, né? Ela fortaleceu o seu espírito para a prova da riqueza. Por quê? Com a prova da riqueza, a gente tem muita tendência a, tipo, aumentar as nossas necessidades, né? Então, o Chico Xavier falou assim, né? Do pão nosso, né? Que Jesus, ele pede a Deus por nós pelo pão. O pão material, que ele não falte, né? Dai-nos a cada dia, quer dizer, pedindo essa assistência do lado material. E aí o Chico comentando assim, né? O problema não é o pão. O problema é quando a gente começou a passar manteiga no pão. Que aí você não quer o pão mais, você quer o pão com manteiga, né? Então a gente vai aumentando as nossas demandas, as nossas necessidades ali supérfluas, idiotas, né? Assim, totalmente dispensáveis e como uma coisa assim, nossa, se eu não tiver, eu vou sofrer, eu vou. E aí você vai entrando naquela roda viva de dependência ali, de comprar alguma coisa para se sentir feliz, aí daqui a pouco você precisa comprar outra coisa para se sentir feliz, para ir acalmando, mas o seu espírito não vai acalmar com coisas que você compra, com viagens que você faz. O seu espírito só vai acalmar quando ele se virar para a luz, quando ele se voltar para Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Fora dele é treva. E na treva a gente tem fome, a gente tem sede, tem essa angústia, tem essa solidão, não é isso? E aí fala assim, nossa, Ana, você tá parecendo religiosa falando, né? Se não for por Jesus, né? Às vezes as pessoas, elas nunca falaram, mas às vezes eu sinto assim um certo rótulo, né, com a nossa live e tal. Já percebi, mas tudo bem, a gente continua, não tem problema. Mas é verdade, Jesus é a luz do mundo, né? E aí a gente vai seguir Jesus como? Através dos seus ensinamentos. Então, quando a gente pega essa passagem aí do jovem rico e Jesus fala: vende tudo, dá aos pobres e segue-me, naquele momento era literal que Jesus estava propondo a ele, era realmente um desprendimento total da sua riqueza para seguir fisicamente Jesus, assim como os discípulos ali, o discipulado de Jesus. Mas ele não conseguiu. Mas agora, na nossa era, que agora, Jesus não quer que façamos isso. Que vou vender tudo e tal, e como é que eu vou ficar com os meus filhos? E a responsabilidade que eu tenho com eles, como é que é? Não é isso, mas é partilhar. E além de partilhar, é você ensinar. Quando tem filho, mostrar. Assim como esse espírito que você deu exemplo aí, que eu acabei contando a historinha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de você levar, mostrar, entendeu? Para você realmente dar o exemplo ali, o bom exemplo. Porque, gente, essa vida passa muito rápido. Passa muito. O que que são 100 anos? Se a pessoa viver 100 anos, o que que é 100 anos? É isso aqui, ó, é um estalar de dedos. E aí a gente volta para lá, aí você fala assim: nossa, eu estava preocupada em gastar, em comprar tal coisa, e eu podia. Aí vem assim um arrependimento, né? Aí você fala: não, na próxima eu não vou cair nessa tentação do apego. Por isso que eu falei, o jovem rico se assemelha muito comigo nesse Uhum. aspecto, que é o mais difícil. Ele já cumpria toda a lei, e aí Jesus fala assim: então, já que você já cumpre tudo, vende seus bens, distribui aos pobres e segue. Essa parte é o calcanhar de Aquiles, assim, eu vejo que da humanidade, porque a humanidade ela ainda está muito na matéria, muito no, né? A matéria ela está aqui para nos servir, mas a gente não tem que ser escravo dela, né? Ter Uhum. não é o problema. O problema é a partir do momento que eu não tenho mais, como o Maurício falou, eu vou sofrer? Se eu sofrer, eu tô apegada ainda, né? Então, se eu não sofrer, aí não tem problema. E aí, para finalizar a minha reflexão, aí eu anotei aqui é,
A questão do beija-flor, me veio esse exemplo na cabeça. Aí você fala assim, nossa, mas tem tanta gente com fome, tanta gente, não vou conseguir. Aí você pensa na historinha do beija-flor, tá lá o incêndio, aí o beija-flor desse tamaninho, com um biquinho desse tamaninho, com uma gotinha de água no bico, assim, ia lá na floresta, jogava aquela gotinha de água e voltava. Pegava outra gotinha de água. Vamos ser igual o beija-flor. Vamos fazendo devagarinho a nossa parte. Ah, mas eu não vou, não vai mudar. Para aquela pessoa que recebeu aquele auxílio, é mudança. É um alívio, um alívio enorme. Pode ser um par de meia velho que você deu ali, ela vai passar uma noite com menos frio. Entendeu? É o beija-flor. Então, que sejamos beija-flores, assim, na nossa vida, sem pensar no grande, pensar no pequeno. Eu posso fazer a diferença para alguém, nem que seja assim, com um pouquinho. Vamos fazer esse pouquinho. E aí, o que que acontece? Na questão da riqueza espiritual, e isso aí vai contando, né? Vai virando patrimônio do espírito, vai virando boas obras. Aí, quando chegar do lado de lá, eu já terei um pouquinho de luz. Eu não serei mendiga de luz. Eu já terei um pouquinho a minha própria luz, né? Então é isso. A riqueza não tem problema nenhum com ela. O problema é o apego. Esse que é o problema. Então vamos desapegar. Aí eu encerro a minha reflexão. E eu só termino, eu acho que é um convite, na verdade, a todo mundo. Evidentemente que tem o viés espírita, mas eu acho que os ensinamentos contidos dentro do Céu e Inferno contempla aí qualquer pessoa. E esse item de espíritos felizes está na segunda parte. É um convite para a leitura desses itens, porque existem diversos irmãos desencarnados aqui que contam a história de como que eles, o quão bom é a vida, quão magnífica é a vida no mundo espiritual e como que a gente atinge isso. São leituras que machucam um pouquinho quando você lê, que nem a gente leu a história aqui eu só li a história da Condessa Paula, mas tem diversas outras histórias aqui que colocam a gente muito em reflexão para entender que exatamente isso. Não tem problema da riqueza, o problema é onde você investe essa tua riqueza, seja ela material ou não. Então é um convite para que a gente possa trilhar o nosso caminho para essa categoria de espíritos felizes, que a gente sabe o oceano que tem entre nós e essa categoria, mas que a gente consegue devagarzinho galgar o nosso espaço lá. E exatamente fazendo isso, né? Se as pessoas falam que, mas o que você faz não faz diferença no mundo, pode não fazer diferença no mundo, mas faz diferença para aquela pessoa. Eu não estou preocupado, entre aspas, com o mundo. Eu estou preocupado com aquilo que eu estou fazendo naquele momento, melhorar aquele estado. Né? Eu não posso fazer nada pelas pessoas da África, a não sei rezar, orar por elas, emanar boas energias, maravilhoso, faça isso. Mas eu não estou preocupado com aquele ato que eu estou fazendo naquele momento, e amanhã para outra pessoa, e depois para outra pessoa. Né? Então a gente tem que se preocupar, sim, com tudo isso. Eu acho que faz parte do nosso processo de evolução. E machuca muito, né? Machuca bastante quando você começa a fazer essas coisas, você vê a situação precária que as pessoas vivem, e se isso não mexer um pouquinho com a cabeça, tem que parar para pensar, tem que refletir um pouquinho sobre o que você está fazendo na sua vida na Terra. De verdade, a gente já falou muitas vezes aqui, eu repito isso para mim muito, a riqueza não é ruim, a matéria não é ruim, a gente vive na matéria, a gente precisa de tudo isso, mas encontre cada vez que você sai para fazer alguma coisa, encontre o equilíbrio nisso. Isso é diário, né? É diário a gente fazer isso, diário. É você comer o pão de queijo na padaria e na hora que você sai, você dá o pão duro para a pessoa comer na rua. Não, faça daquela pessoa comer o pão de queijo também, quentinho, gostosinho, para que ela sinta mesmo prazer em comer o pão de queijo que você está sentindo. E eu sempre brinco que a espiritualidade do outro lado fica muito feliz quando ele vê essas coisas acontecerem, né? Uma coisinha, um atozinho pequenininho, simplesinho, mas que isso para a gente é muito bom,
para a pessoa que está necessitada é maravilhoso. Então, se o outro acha que não vai mudar, que pena que o outro pensa assim, mas aí a gente tem que ser egoísta no sentido de eu estou fazendo a minha parte, tentando modificar aquilo que está ao meu redor, né? E eu acho que essa é a grande reflexão para mim. Essa leitura e o entendimento de como que a gente chega a essa felicidade e não dependendo da nossa riqueza material. É isso, né? Muito bom. Vamos fazer o nosso encerramento agora. Convido a todos, se quiserem, se sentirem confortáveis, a fechar os olhos, para que a gente possa perceber com mais sensibilidade, assim, essas energias amorosas que nos envolvem, que fluidificam as nossas águas, que vão, assim, nos permeando, né? Aí, quando a gente apura um pouquinho a nossa visão espiritual, a gente percebe aquele ser luminoso, sorridente, muito feliz por estarmos assim finalmente despertando para as suas verdades. Vemos Jesus assim ao nosso lado, como um irmão mesmo, que torce pela nossa felicidade, que está ali, que confia, que acredita em nós, que nos ama pelo olhar, assim como na passagem, o amou e ensinou. E ele nos ensina a todos e a todo o momento, porque ele não nos abandona. Nós é que o abandonamos quando direcionamos a nossa vida apenas ao gozo dos bens materiais de uma forma tão egoísta. Nos afastamos dele, dessa fonte de luz, dessa fonte que nos alimenta, nos mata a sede. Querido Jesus, é com tanta alegria que nos encontramos aqui essa noite, com esse bate-papo sobre essa passagem tão desafiadora de vivenciar, mas que estamos sim, Senhor, dispostos a darmos passinhos, nem que sejam pequenininhos, na direção do desapego, da renúncia, do sacrifício. Porque os outros mandamentos, nós de formas das vivências anteriores, nós já aprendemos e já vivenciamos. Mas que este agora, de deixar para trás os bens materiais, no sentido da importância, não darmos tanta importância aos bens materiais e vivermos as verdades do Espírito, esse ensinamento ainda nos pega, ainda temos essa dificuldade, mas que estamos nos fortalecendo dia a dia para esse entendimento. Pedimos, Mestre querido, que abençoe a todos que estão em seus lares, envolvendo os encarnados, os desencarnados, nessa amorosidade, nessa alegria, porque é um sentimento de muita alegria que sinto agora, protegendo cada lar. Leve, Senhor, essa alegria a todos os lares que se encontram entristecidos, com problemas, com pensamentos tristes, trazendo fé e esperança. Que essa alegria, que essa luz envolva todas as penitenciárias, trazendo pacificação, arrependimento, renovação. Que esse sentimento, essa luz, envolva todas as casas transitórias, todos os orfanatos, todas as maternidades, hospitais, todos, Senhor, os países que se encontram em conflito ainda, trazendo pacificação, sentimento de fraternidade para com os povos e todas as nações.
E peço, Senhor, em especial, com muito amor, que envolva o nosso país, o nosso querido Brasil, envolvendo os nossos governantes, envolvendo a todos os brasileiros, trazendo sentimento de responsabilidade, sentimento de ação, de mover-se, de caridade, de fraternidade, de união, de perdão. Sê conosco, Senhor, que essa noite seja uma noite abençoada para todos e que possamos renovar as nossas energias, nos encontrarmos no plano espiritual à noite e recomeçarmos amanhã com muito amor e com muita gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, um beijo a todos. Que todos recebam o nosso abraço carinhoso, com muita energia aí de amor, de luz, de paz a todos. Um beijo. Nossa live fica gravada no meu Instagram e no YouTube. A gente tem um canal, Bate-Papo sobre Jesus, Histórias e Reflexões. Aí vocês podem compartilhar, dar um likezinho lá. Eu fico igual blogueira, né? A pessoa falou assim, nossa, Ana, você tá igual blogueira. Só que não, só que não. Só dá, né? Assim, que é bom compartilhar, né? E tal. Dá uma moralzinha lá no nosso canal, tá bom? Um beijo a todos e nos vemos semana que vem. Beijo, beijo. Beijo, Rê. Boa noite.